poderosa Virgem Maria, a Virgem de Pentecostes, que ela também esteja conosco, nos envolvendo com o seu manto e nos ensinando a sermos dóceis à vontade e à palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pegar as nossas Bíblias. Evangelho. Lucas 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos dividir o nosso momento em duas partes, né? Primeiro eu vou colocar algumas coisas aqui e depois, obviamente, a gente abrir, porque se formadores somos ou tentamos ser, é porque também temos algo a partilhar com outras pessoas, né? Sim. Tá ligado, mas tá bem fraquinho. Eu pedi pro Fabiano aumentar, ele falou que ia procurar o controle. Deve estar. quando ele chegar, a gente desliga isso para não ficar. Sim. Primeiro ponto é, tudo aquilo que a gente conversou de manhã é pressuposto para agora, né? Se tentamos formar alguém, levar essa pessoa a crescer, são essas as vocações que nós temos que lidar, né? Isso não é a comunidade A, B ou C, todas as comunidades passam pelos mesmos problemas por causa do contexto no qual hoje nós estamos vivendo. Então, 3 momentos distintos aqui. Primeiro, na Sagrada Escritura, a gente poderia pegar vários, por exemplo, o próprio Jesus ou São Paulo, mas eu quis pegar São João Batista como modelo de formador, tá? E aquilo que há de formador em São João Batista, segundo a regra de São Bento, o que ela pensa, e terceiro, o sínodo, né? Que no capítulo 4, a arte de discernir, porque a gente, na posição de formar, a gente sempre vai conduzindo a pessoa a um discernimento cada vez maior. Este texto, já que nós pegamos, o que é importante nele? Se nós falamos que a vocação nasce do ventre, a vocação de ser formador também. A vocação de ser formador também. Por quê? Nós temos a nossa vocação de base, ser humano, cristão, tá? Fomos batizados, recebemos a primeira Eucaristia, o sacramento do Crisma. Depois nós vimos que nós precisávamos entrar numa comunidade para que essa vocação ela crescesse cada vez mais. Mas na nossa vida de vocacionado, na nossa comunidade, surgiu uma outra vocação, que é de formar, que é de ajudar outras vocações. Porque isso é ser formador, né? Formador nada mais é do que aquele que ajuda outras vocações.
vocês têm dimensões missionárias várias, então você forma um missionário, o missionário vai e ele vai formar o povo de Deus, aquela coisa toda. Porém, nós que formamos pessoas dentro da nossa comunidade, nós cremos que Deus nos constituiu. Como João Batista, o próprio Jesus o consagra no Espírito Santo para ele ser aquele que formaria um povo bem disposto, conforme está em João 2. Então, é o próprio Jesus que já a partir do ventre vai formando João Batista para a sua missão. Então, porque às vezes nós precisamos cuidar da nossa própria vocação e realmente cuidar de ser formador. Conforme está na 1 Coríntios 9, 27, São Paulo fala que eu cuidando dos outros, eu mesmo não me perca. Nós que tentamos ser auxiliares, porque quem forma em primeiro lugar é o mestre exterior, que é o Espírito Santo, nós devemos tomar cuidado e cuidar da nossa própria vocação, para que a gente não se perca, porque isso acontece, e a gente também deve ficar alerta a isso. Por isso, sempre voltar à vocação primeira. Em primeiro lugar, eu fui chamado à vida, eu sou ser humano, eu tenho que cuidar da minha dimensão humana. Por isso que você coloca maturidade humana, vai todo mundo, porque é realmente a necessidade hoje. E como a gente estava conversando no almoço, não tem como separar a espiritualidade do humano. Não tem como. Tá? A graça pressupõe a natureza, São Tomás de Aquino. Então, nós cuidamos da humanidade, precisamos cuidar da nossa. Cuidar da nossa vocação cristã. E cuidar da nossa vocação específica de consagração. Lucas 7, 28. Quem quiser procurar aí, Lucas 7, 28. E Jesus disse: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus coloca, ele canoniza São João Batista, né? E ele vai falar que quem é do reino de Deus, como nós, o menor vai ser maior do que ele, porque estamos no império da graça de Deus que o próprio Jesus nos dá, tá? Então Jesus quer falar o quê? Nós devemos ser como João Batista. Ele é modelo em matéria disto, porque afinal de contas, ninguém, desculpa a palavra que isso pode escandalizar alguém, mas ninguém forma ninguém, no sentido estrito da palavra. Em primeiro lugar, quem forma é Deus. O segundo formador é a própria pessoa. Em terceiro lugar, entra nós junto com a comunidade. Porque você pode ser o maior formador do mundo, mas é em comunidade que vai formar a pessoa. Tá? Isso quer dizer que a gente tem que desdizer da formação? Muito pelo contrário. Se vocês pegam tudo quanto é documento de igreja, um que eu conheço, que é a Sacrosanto Concilium, por exemplo, que é sobre liturgia. A igreja fala simplesmente isso. A reforma da liturgia vai ser implantada se houver quem forme as pessoas. Se nós temos um problema, estou colocando aqui o exemplo fora para iluminar. Se nós temos problema com liturgia nas nossas missas, é porque o povo não é formado. Porque sacerdote não está sendo formado. Se você pega os problemas de pedofilia, é o problema da formação. Tá? Você pega problema em matéria de afetividade, problema da sexualidade, matéria de heresia, de besteira que esse povo fala. É formação. E uma formação não só intelectual, uma formação integral da pessoa. Tá? Uma formação que leve em conta aquilo que vai dizer para sacerdote, mas serve para qualquer um.
Uma formação humana, espiritual, pastoral e intelectual. Que abarque a pessoa por inteiro. Tá? Então, nós fomos chamados a isso. Não somos deuses, porém, cooperamos para que Deus forme. Tá? Qual a missão de São João Batista? Vamos pegar aí Lucas 3, capítulo 3, versículo 2. Sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para a conversão dos pecados. Então, preparar esse povo bem disposto, como nós vamos ver mais para frente. Então, é Deus quem chamou João Batista. Tá? Ele foi chamado no deserto. Por isso que muitas vezes, na tua vida, a hora que você estiver num retiro pensando, todo o sofrimento que a gente tem na vida, o nosso deserto, se você reparar, você vai usar esse deserto depois para ajudar as pessoas. Pode reparar. Por isso que formador muitas vezes sofre mais do que outros. Porque ele experimenta na carne aquilo que ele vai passar para outras pessoas. Pega a vida dos santos. Eles foram assim. Passaram por circunstâncias. Santa Teresa de Jesus foi 20 anos de batalha. 20 anos de sofrimento. Para aí começar a reforma do Carmelo. E outros e outras também, mesma coisa, tá? Então, esse processo, nós nascemos como formadores a partir do nosso deserto. E por que não? A partir até dos nossos próprios pecados. Como vai dizer Santa Teresa também, no livro Moradas, o pecado é o nosso alimento do nosso autoconhecimento. Aí a gente pode ajudar os outros também, tá? Como São João Batista ensina? Produzir, Lucas 3, versículo 8, aí na mesma passagem. Produzir frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, mesmo das pedras Deus faz suscitar filhos de Abraão. Marcos capítulo 6, versículo 18. Pois João lhe dizia para Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João capítulo 1, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. A nossa missão, como eu disse lá também, repito aqui, é ser instrumento da mão do oleiro para ajudar as pessoas a crescerem. O que João Batista fazia? Apontar aquilo que é preciso crescer e confiar que Deus, o batismo, é imergir a pessoa para que ela tenha uma vida nova. Tradução é um sinal da graça de Deus para que a pessoa cresça. Qual que é a pior coisa que nós podemos cair? Primeiro, se achar um super-homem, uma super-mulher. Então, nós somos cooperadores de Deus. Segundo, calar. Calar. Qualquer um aqui pode dizer, qual que é o maior cansaço que um formador tem? Falar, exortar, chama atenção, vai tudo de novo. Vai, chama atenção, de novo, faz isso, faz aquilo, é por aqui, é por lá. Começa tudo de novo. E aí vai.
Não é essa a vida? Como um pai, como uma mãe. É sempre esse processo. Sempre. Agora, ele já existia antes de mim. Eu sou servo dele. A gente tem que deixar claro para o formando. Em primeiro lugar, é para Deus que você se referencia, não a mim. Eu sou instrumento de Deus. Mas o formando na tentação pode querer enganar, tem que deixar claro. Em primeiro lugar, ele está mentindo para quem? Para Deus. Para Deus. Por quê? Formador passa. A formação vai passar. Ah, mas tem a formação permanente. Todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Quando a pessoa está na atividade, ela vai se arvorando. Claro que, como nós aqui, é uma formação permanente, estamos continuando. Mas não é a mesma coisa do que aquela intensidade da formação inicial. Certo? Então, formadores passam. Mas é Deus quem continua formando. Né? Lucas 3, versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. João Batista responde ao questionamento das multidões, mas em primeiro lugar é ele quem suscita, porque é diante dele que as pessoas se questionam: o que, pois, havemos de fazer? Nós temos que suscitar questionamento no coração das pessoas. Não sejamos formadores de resposta pronta. Dá tudo mastigadinho. Muitas vezes temos que descer, mas o questionamento é fundamental. Porque quando você afirma, a afirmação é algo fechado. Quando você questiona, aquele bichinho fica lá dentro e ele vai fazendo a pessoa acordar. Então nós, pela vida e pela palavra, devemos levar as pessoas a se questionarem, a verdadeiramente pensar o que eu estou fazendo da minha própria vida. Tá? João 1, versículo 19. João 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Eu não sou Deus. Então, no teu consolo, quando você estiver no seu quarto antes de dormir, olha para o espelho e fala: eu não sou Deus. Porque nós não somos o Cristo. Ah, mas somos representantes dele. Pode falar a palavra que você quiser, instrumento, símbolo, vaso, fala o que você quiser, mas não é. Você pode ser instrumento e é. Quem vos ouve a mim ouve, Lucas 10. Mas nós não somos o Cristo. Então uma das virtudes nossa é: eu não sou o Cristo. Tá? É Ele. Então você está reclamando disso ou daquilo, aí reclama com Ele em primeiro lugar. Ele é o Senhor da tua vocação. Ah, eu sou aqui instrumento dele, mas Ele é o teu primeiro formador. Isso pode parecer repetitivo, mas como isso é libertador para nós, sabe por quê?
Quem de vocês não tem fracasso na vida em matéria de formação? Certo? Tem um Frei que ele fala assim, o professor nosso, ele fala, como é bom, como formador, né? Voltar para a paróquia e escutar, muito obrigado. Quantas vezes de formando você escutou muito obrigado? A gente escuta o quê? Murmuração, reclamação, 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 reclamação. E o consolo de saber, eu não sou Cristo. Essa comunidade é vossa, Senhor, e não minha. Eu estou aqui para servir. Tá? No versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa missão é apontar para o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa missão. Como os servos lá da parábola do filho pródigo, nós somos aqueles que vestem, que colocam o anel, colocam a sandália. Nós somos servos dele. Ele, na nossa formação, nós apontamos todo o tempo para ele. Afinal de contas, se resumir, nós estamos falando isso o tempo inteiro. É isso o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. É ele o teu Redentor, é ele o teu Salvador. É ele que te leva ao Pai no Espírito Santo. Tá? Versículo 32. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. A mesma coisa. Eu vi, eu testemunho. Tá? Versículo 35. No dia, tudo isso se passou, isso que nós acabamos de ler. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizendo isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, aonde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. A nossa vida não é prender gente a nós. Nós temos que aceitar que nós vamos passar. Aquela historinha de que quando São Francisco estava morrendo, ele vira para Santa Clara e fala: e a ordem? E os frades? Santa Clara vira para ele: esse é o teu último ato de pobreza. Entrega a ordem para Deus. Ela não é mais tua. E nós é a mesma coisa. Nós criamos pessoas, formamos para quê? Para evangelizar. Nós não formamos pessoas para nós. Nós formamos pessoas para mostrar: eis o Cordeiro de Deus. Você mora com ele, você fica com ele, você vive para ele, e é a ele que você vai servir na tua vida. Porque tem formadores que quer o formando vinculado a ele. Você forma pessoas para a igreja. Você vai falar aquilo que é o evangelho, que é a igreja, que é a doutrina, que é aquilo que é a verdade. E quando teu filho cresce, como filho de uma família, não tem aquela síndrome do ninho vazio? Formador é o rei da síndrome do ninho vazio. Ele forma pessoas para ir, para casar, ir embora e ficar sozinho. Essa é a vida. Mas a certeza de que eu não formei para mim, eu formei para a igreja, eu formei para Deus. Eu formei para ser alter Cristos, para ser um outro Cristo, para ser realmente exemplo nesse mundo que é muitas vezes difícil. João capítulo 3, 26. João capítulo 3, versículo 26.
E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem que é o amigo do noivo? Vocês lembram de casamento judaico? Tem as moças, as virgens que vão com a noiva, e os amigos que vão com o noivo. Aí chega o momento, se encontra, a parábola das 10 virgens mostra isso, se encontra e entra para a festa. Tá? Qual a função do amigo do noivo? Conduzir ele para a noiva. Tá? Quando o noivo encontra a noiva, o amigo do noivo tem que falar: oi, eu estou aqui. Não. Eu já cumpri minha missão, ele agora cresce e eu vou para o meu lugar. Essa é a minha função. Que ele cresça e eu seja diminuído. A minha função é fazer o noivo, que é Jesus, se encontrar com a noiva, que é a igreja. Cada um de nós somos igreja. Se eu fiz isso para o meu formando, acabou. Ele agora tem que continuar e viver para Jesus, para Deus. Tá? É agradável muitas vezes? Não. Mas então, em minha vida como fica? Você tem que confiar que Deus vai te ajudar. Ele vai vir em teu auxílio. Ele vai vir em teu auxílio. Tá? Descrição de Jesus sobre João. Lucas 1:17. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, um povo bem disposto. Nós preparamos para o Senhor um povo bem preparado, um povo bem disposto. Essa é a nossa missão. Tá? No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes para ver um homem vestido de roupas finas? Os que vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Esse é aquele que está escrito: eis que aí envio à tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Eu quero pegar essa frase do meio aqui, que combina com aquilo que nós falamos lá em cima. Hoje nós vivemos essa sociedade nessa modernidade líquida, e infelizmente, lá eu falei de vocacionados, mas nós temos às vezes formadores líquidos, né? Isso não quer dizer que tem que ser autoritário, eu não estou falando nada disso, mas que fosses ver um caniço agitado pelo vento, esse agitado, saleo no grego, que é saleumanon, movido, produzido pelo vento, agitado, sacudido, agitar completamente, lançar abaixo. O que é um caniço
Caniço é como nossos bambus, né? Quem vai pescar, aquela vara de pescar, esse é o verdadeiro caniço, né? Conforme o caniço, o vento vai, ele se dobra. Hoje tem a resiliência, mas outra metáfora que eles usam. Aqui Jesus está dizendo bem claro que que João não era. O que ele quer dizer caniço sacolado pelo vento? Que muda de acordo com a situação. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Tá? Agora, formador que não tem aquilo que a igreja diz, não sabe quem é a si mesmo e fica num emaranhado sem fim, vai formar quem? Vai formar pessoas que muitas vezes vão ser sacoalhadas pelo vento. Tá? Ser como João Batista é saber quem você é. Qual é a sua posição no reino? Qual a sua posição na igreja? Ninguém está pedindo para a gente ser super-homem ou super-mulher. Nós somos frágeis. Mas a gente pega o pouco que a gente tem para oferecer para os outros. Agora, o que eu não posso é começar a pegar meus achismos e começar a usar dos meus achismos para os outros. Tá? No segundo momento agora, pegar algumas pistas da regra de São Bento, que é muito interessante, sobre o abade, que é o formador por excelência, que é o superior, e colocar algumas características para a gente pensar. A regra de São Bento começa assim: escuta, filho, como Eclesiástico 3, os preceitos do mestre, inclina teu ouvido do teu coração aos conselhos de um bom pai, para que voltes pelo labor da obediência àquele que afastastes pela desídia da desobediência. Como deve ser o abade? É chamado a corresponder pelas ações, pelo nome, aquilo que é chamado de superior. E deve presidir com uma dupla doutrina. Apresente as coisas boas e santas pelas ações e mais do que pelas palavras. Aquilo que a gente sempre fala, né? Você vai falar para os outros aquilo que você vive, né? Que não seja feita distinção dentro do mosteiro, que um não seja mais amado do que o outro, a não ser aquele que foi reconhecido melhor nas suas boas ações. Somente num ponto somos distinguidos, isto é, se formos melhores do que outros nas boas obras. Então, não deve haver acepção de pessoas. Então, a gente deve ajudar cada um como é, sem haver preferência, e aí começar divisão entre formandos. Tá? Repreende, exorta, admoesta, isto é, temperando, misturando ocasiões umas com as outras, os carinhos com os rigores, mostra a severidade de um mestre e o pio afeto de um pai. Os dois extremos que é o problema, né? Tem formador que é quase um nazista, né? Um Adolf Hitler, um Stalin, não pode, e tem um que é uma Maria Mole de primeira, que também não adianta. Tem que ser os dois, tem que misturar. Forte et suaviter. Tem hora que tem que ser forte, tem hora que tem que ser suave. Tem hora, aí você vai pedir para Deus o discernimento de ser uma coisa ou outra. Muitas vezes a severidade de um mestre e muitas vezes o afeto de um pai. Então vai ter que achar esse equilíbrio, tá? Aos indisciplinados e inquietos deve repreender mais duramente, mas aos obedientes, mansos e pacientes, deve exortar que progridam ainda mais. E quanto aos negligentes desdenhosos, advertimos que a repreenda e castigue, não dissimule a falta dos culpados. Então, para cada pessoa
o remédio deve ser dado. Mas não está entrando em contradição com a acepção de pessoas? Não. Acepção de pessoa é quando você quer prendê-las a si e você escolhe aquelas que são suas. Isso não. Agora, como vai dizer, e saiba qual é a coisa mais difícil de ser formador segundo São Bento: reger as almas e servir temperamentos de muitos. Se você tem 2 formando, você já tem 2 problemas diferentes. Tá? Por quê? Porque são pessoas diferentes. São Francisco de Sales falava, cada pessoa é uma diocese. E ele é o pai dos diretores espirituais, né? Então, você tem que adaptar de acordo com a realidade da pessoa. Não pode usar a mesma métrica para todo mundo. Tem pessoas que são mais frágeis, tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas de gênios diversos. Umas são mais tímidas, outras são mais extrovertidas. Umas são mais silenciosas, outras são um canhão que anda. Então, você tem que aprender a lidar com temperamentos diversos. Lembra que a regra de São Bento, esse texto que eu estou lendo, é século VI, gente. Século VI. Então, 1500 anos é tempo, né? Tá? Mas a experiência não mudou. Tanto que o Papa Bento, que adquiriu o nome dele, exortava que até cristãos lessem, por causa que a regra de São Bento, por que ela ficou? Tinha outras. O equilíbrio da regra, ela é totalmente equilibrada o tempo inteiro. Então ela vai falar em outra parte, cuidado para não esfregar com muita força o vaso, para tirar a ferrugem e quebrar o vaso. Quer dizer, nós temos que lidar, corrigir, mas cuidado com a correção ser tão forte que você quebra o vaso. Você destrói o teu formando. Por outro lado, não pode deixar a ferrugem destruir o vaso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Tá? Encerrando, vamos pensar agora no sínodo. O capítulo 2 do sínodo, que é o documento que saiu agora. No capítulo 4 tem a arte de discernir, né? O acompanhamento vocacional é uma dimensão fundamental. Corresponde então à dinâmica espiritual através da qual uma pessoa, um grupo ou uma comunidade tenta reconhecer e aceitar a vontade de Deus no concreto da situação, o que manter o que é bom. Reconhecer a voz do Espírito é uma dimensão essencial do estilo de vida de Jesus, uma atitude básica, muito mais que um ato pontual. Então, o sínodo recomenda que no acompanhamento eu possa ver aquilo que é vontade de Deus na vida da pessoa. E eu tenho que ajudar nesse discernimento. Tá? Vai ter pessoas na sua vida, eu sempre coloco isso para os meus formandos. Tem pessoa que entra na vida da comunidade que saíram, todo mundo tem essa experiência aqui, né? Tem a comunidade de São Santo que ninguém saiu, né? Mas tem pessoas que entram na vida para elas crescerem e depois procurarem o lugar delas em outro lugar. Certo? A gente muitas vezes tem a tentação do joio e do trigo de cortar tudo de uma vez, vamos acabar logo com isso. Mas essa paciência leva a quê? Há pessoas que nos fazem sofrer e fazem os formandos sofrer. Será que os apóstolos não aprenderam com Judas? Será que não foi necessário? Jesus não podia ter mandado esse homem embora antes? Isso quer dizer o quê? Cuidado com aquela coisa de um acompanhamento vocacional, colocar redoma em todo mundo. Precisa aprender a lidar. Não é só o formador que tem que lidar. O formando tem que aprender a lidar com o problema também.
Tá? E, claro, quando amadureceu, não é o lugar da comunidade, que siga o seu caminho. Mas tem que amadurecer. Tem que amadurecer. Para quando a pessoa sair, ela saia bem e a comunidade fique bem, amadurecida pela saída daquela pessoa. Isso faz parte do itinerário de discernimento. Certo? Tá? Alguns elementos, isso é importante, que não eliminam a diversidade das línguas. O que quer dizer isso? O sínodo coloca aqui: há critérios específicos de cada comunidade, mas há algo que é comum a todas, que não importa a diversidade das línguas, está todo lugar é assim. Então vamos lá na lista. Primeiro, a presença de Deus na vida e na história de cada pessoa. Então eu tenho que ver, mesmo naquela que é difícil, eu tenho que ver a presença de Deus. E ajudar aquela pessoa a ver Deus na vida dela. Essa é uma das minhas missões como formador. Eu tenho que ajudar a pessoa a enxergar Deus na vida dela. Segundo, o papel da oração, da vida sacramental e do ascetismo. Nesse processo de crescimento e discernimento vocacional, nós não somos psicólogos. Tá? Nós somos pessoas que tentam formar as outras. E numa dimensão cristã, portanto, tem que entrar em jogo a oração, o ascetismo, quer dizer, o esforço da pessoa em crescer. Tá? Nós estamos lá para ajudar nisso. Né? Outro elemento, o confronto contínuo com as exigências da palavra de Deus. Eu não posso, como eu dei o exemplo lá em cima, diminuir a palavra de Deus ou aumentar a palavra de Deus. Eu tenho que mostrar que é carregar a cruz, é crescer, é pobreza, é obediência, é castidade, é entrega a Deus, é carregar a cruz, é seguir em frente, vamos sofrer, vamos viver, vamos aprender, vamos amar, tá? Vamos crescer na fé, na esperança. Aonde? Qual comunidade que não tem que viver isso? Só que cada uma tem o seu carisma próprio, o seu chamado próprio. Mas todo mundo que entra numa vida em comunidade tem que ser mais cristão. E viver mais ainda a radicalidade do batismo. Tá? Liberdade em relação às certezas adquiridas. Quer dizer, saber que na vida tem coisa que muda, né? E eu tenho que discernir sobre isso. Verificação constante com a vida diária. Então, cada dia é um dia e eu tenho que fazer esse ato penitencial na minha vida de ver como ela está. Tem vocacionado que vive que não sabe nem o que está fazendo da própria vida. E a gente tem que questionar. O que você está fazendo da própria vida? O que é a vida? De onde vim? Para onde a gente vai? Quem é Deus na minha vida? Eu tenho que me questionar e levar o outro a questionar. A importância do acompanhamento adequado. Vocação não cresce ao bel prazer. Vocação tem que ser acompanhada. E aí vem, de tudo isso que nós falamos, se o formador é como um pai, como uma mãe, que ajuda o seu formando, papapá, a primeira missão do formador é o quê? Está presente. Está presente. Mas não é a presença de um abajur, né? Sabe? É o que o livro Monge Executivo vai falar do ouvir ativo, né? É essa presença de estar junto mesmo. Tá? Estou aqui para te ajudar, para conviver com você e você conviver comigo. Somos família. Somos família. Tá? O discernimento refere-se constitutivamente à igreja, cuja missão é: faça com que cada homem, cada mulher encontre o Senhor, que já está trabalhando em suas vidas, em seus corações.
Não sou eu que vou fazer o Senhor trabalhar no coração. Como diz o documento, eu começo a constatar o que Deus já está fazendo na vida do formando. Tá? O padre Biapina, que é um padre do Nordeste que está em processo de beatificação, ele teve que sair do seminário para cuidar dos seus irmãos e voltou com 40 anos para o seminário. E depois semeou o Nordeste de orfanatos, aquela coisa toda. Vocação, Deus fala na história e na vida da pessoa. Você, como formador, deve ajudar a pessoa a ver isso. Tá? E muitas vezes é no diálogo. Essa pessoa saiu de uma família. O teu carisma deve se relacionar com essa família. Deve levar salvação para essa família. Vocação não é para a pessoa fugir de casa, mas é para levar a família dela mais perto de Deus. Isso não quer dizer que a família não vai sofrer, e é até bom que sofra mesmo, porque isso faz parte do crescimento dela como cristã. Mas você, como formador, tem que ajudar teu formando a ler isto daí. Estão me entendendo? Tá? É na consciência que reunimos o fruto do encontro e da comunhão com Cristo, uma transformação salvadora, recepção de uma nova liberdade, formar uma segunda natureza. A formação dos nossos comunidades, institutos, etc., deve levar a formar uma outra identidade em cima daquela que nasceu. A ponto de que, depois de tantos anos, a pessoa fala: se eu não tivesse vivido nessa comunidade, eu realmente seria outra pessoa. Essa comunidade, essa família, me transformou. Tá? Para formar aí a consciência, é a viagem de uma vida onde você aprende a nutrir os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, contendo com critérios, decisões, intenções e suas ações. É importante cuidar do interior, que inclui tempos de silêncio, contemplação orante, escuta da palavra, apoio da vida sacramental e ensinamento da igreja. A prática habitual do bem no exame de consciência, um exercício que não só identificar os pecados, mas também reconhecer o trabalho de Deus em nossa experiência diária. Isso daqui é para todo cristão, viu? Todo cristão deve ter espaço de silêncio, espaço de oração, de doutrina, sacramento e de prática habitual do bem. É o que lá na regra do Testamento vai falar do ora et labora. Rezar e trabalhar. Estudar, rezar, trabalhar, estudar. Toda comunidade tem. As doses, os modos podem ser diferentes, mas tem que ter isso. Não pode cair numa coisa de fuga do mundo, mas não como a fuga mundo que a vida religiosa propõe, mas numa fuga de fuga mesmo, né? Eu estou lá para me refugiar e fugir das realidades. Não. E nem também um ativismo louco. A pessoa trabalha das 4 da manhã às 10 horas da noite e não tem nem tempo para Deus, para nada. Isso não é vontade de Deus também não, viu? O tempero entre essas coisas que eu disse é que vai formando uma vida de comunidade. Uma vez eu, por curiosidade mesmo, eu fui ver tanto o horário de uma yeshiva, a yeshiva onde se forma um menino dentro do judaísmo, tá? E também, olhem, para vocês terem com curiosidade, o horário do mosteiro budista. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Sabe por quê? Essa formação é para ser humano. É para ser humano. É para formar seres humanos verdadeiros. Temperando horários de estudo, de oração, de trabalho, de convivência. Somos humanos. Tá? Não adianta ficar só aquela pessoa isolada. Não adianta.
Só estudando? Não adianta. Só festa, festa, festa? Também não adianta. Só trabalhar? Porque o mundo de hoje é isso, é workaholic, né? Viciados em trabalho. Isso é ativismo. Isso não é vontade de Deus. Lembra que Jesus pegou uma hora os apóstolos? Saíram porque não tinham tempo nem para comer. Jesus fez eles fazerem esse retiro. Tá? Consciência eclesial é somente através da mediação da igreja e de sua tradição de fé que podemos acessar a face de Deus, a autêntica de Deus revelada em Jesus Cristo. Então nós temos que ver qual é a nossa face católica da nossa comunidade. Como a gente está trabalhando o nosso relacionamento com a igreja, com o bispo, com as dimensões da pastoral. Só de vocês estarem aqui já é sinal que vocês estão trabalhando isso. Só de vocês estarem aqui. O relacionamento com a igreja, com a sua vida e doutrina é fundamental. Tá? Nós vivemos uma palavra de Deus, mas nós temos que viver ela em igreja. Um discernimento sério alimenta todas as ocasiões de encontro com o Senhor e aprofunda a familiaridade com Ele nas várias formas que se faz presente, sacramento, em particular a Eucaristia e a reconciliação. Então, suscitar esse relacionamento com o Senhor. As disposições do coração, a consciência, a autoaceitação e o arrependimento, combinados com a disposição de colocar em ordem na própria vida, abandonando o que deveria ter sido obstáculo e recuperando a liberdade interior, necessária para fazer escolhas guiadas apenas pelo Espírito Santo. Não adianta a gente pensar, eu entro numa vida de comunidade e tudo ficou para trás. Se fosse assim seria tão bom, mas não é. Quer dizer, Deus te chamou com toda aquela traia que você era. Então, você vai ter que transformar isso aí. Autoconhecimento, autoaceitação. Maria Madalena não negou, tanto que está no Evangelho, no Lucas 7, possuída por 7 demônios. Tradução, ela não negou o que ela era. Então às vezes a gente quer negar o nosso passado. Claro que não vai continuar o que vivia. Se fosse assim, para que sair de casa então? Mas eu não posso negar aquilo que eu fui. Eu vou transformar na graça. Deus vai transformar para tornar aquilo melhor. Olha Santo Agostinho. É um exemplo maior disso, né? Diálogo, confrontar regularmente com orientação espiritual. Então pessoas que tanto no fora interno como no fora externo. Outra coisa que é bom o formador ter sempre atento, viu? Fora interno é diferente de fora externo. Fora interno é para diretor espiritual e confessor. Fora externo é o superior e o formador. Não mistura as coisas, hein? Formador que quer extorquir fora interno. Não, eu tenho que saber toda a sua vida. Não tem que saber toda a vida coisa nenhuma. Deu para entender? Isso daí é com o confessor, é com o diretor espiritual, que vai trabalhar a consciência da pessoa. Você como formador, você vai trabalhar aquilo que você está vendo em comunidade. Isso você vai trabalhar. Tá? Se o formando quiser se abrir com você, aí é outro esquema. Aí é outro esquema. Mas você não pode forçar a coisa. Certo? E muito menos aquele que trabalha no fora interno ficar levando para fora. Por exemplo, o diretor espiritual dá opinião sobre a vocação da pessoa. Ele não pode fazer isso. Tá? Isso está no Código de Direito Canônico, viu gente? Fora interno e fora externo tem que estar bem separadinho. Tá? O discernimento como dimensão de estilo de vida de Jesus, seus discípulos permite ou processos concretos que visam sair da indeterminação, assumindo a responsabilidade com as suas decisões. Tem gente que gosta de ficar indeciso pela vida inteira.
Está aqui no texto, os processos de discernimento, portanto, não podem durar indefinidamente, tanto nos casos de caminhos pessoais como comunitários ou institucionais. Pessoas, vamos levar para outra área, que fica segurando a namorada durante 18 anos e depois larga. Tá certo isso? Nós também não podemos fazer a mesma coisa. Então, vamos trabalhar para chegar em discernimento, em decisões concretas. Agora, falamos isso sobre a decisão vocacional. Mas também temos que falar isso das decisões dentro da comunidade, por exemplo. Ô fulano, o que você quer da vida? Ah, não sei. Escuta, você veio aqui, você conhece o nosso carisma, você conhece o nosso modo, a nossa missão. Tem gente que adora ficar cultivando indecisão para encurralar formador e superior. Não pode. Tem que decidir. Se não pode tal realidade, olha, eu não quero trabalhar aqui porque eu tenho dificuldade em lidar com esse tipo de pessoa, nessa situação. Ótimo, seja transparente com o teu formador, com o teu superior ou superiora. Mas não ficar cultivando aquele negócio dentro de si. Tá? A decisão segue uma fase igualmente fundamental de implementação e verificação na vida diária. Portanto, será essencial continuar em uma fase de escuta atenta das ressonâncias internas a fim de captar a voz do Espírito. A comparação com a concretude tem uma importância específica nesse estágio. Então eu tenho que trabalhar para ir solidificando minhas decisões na minha vida. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Proformando também. Proformando também. Tá? Portanto, nós como tentando ser formadores, nós somos aqueles que lidam com itinerários de decisões de pessoas. Esse itinerário de decisão começou onde? No ventre. Passou por sacramentos, por educação, por famílias, com seus problemas e suas qualidades. Esse itinerário de decisão veio na nossa mão, porque ele viu na comunidade que estamos, que ele via que o itinerário de decisão dele podia crescer nessa comunidade. Nós procuramos fazer com que esse itinerário continue, e ele floresça e ele cresça. Vamos ter alegrias e vamos ter decepções nesse processo. Mas o importante é ter essa capacidade de apontar para o Senhor, de ajudar a pessoa a decidir e ajudar ela a crescer nas próprias decisões, para ir solidificando esse processo. Pessoas maduras, responsáveis. O que é uma pessoa responsável? Que ela sabe dar resposta à realidade na qual ela está. Nós queremos criar pessoas adultas na fé, que possam servir as pessoas, servir a Deus, na tranquilidade do coração. Somos limitados. Fazemos isso e procuramos fazer isso. Que Deus continue.